Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. É nesta sexta-feira que retomamos as conversas em torno das questões da União Europeia. Nós, a Europa, está de regresso numa colaboração com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Hoje a conversa é com Ana Rita Barros. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda. Obrigado. Paramos durante algum tempo, mas agora retomamos estas conversas e no retomar destes diálogos é importante focarmos o discurso do Presidente Juncker sobre o Estado da União. Já tem algum tempo, praticamente um mês. Exatamente. O que é que há a realçar desse discurso? Algumas novidades, não é? Uma posição forte da Comissão Europeia, aliás, na sequência do Livro Branco, que já aqui falámos, e o Presidente vincou perante os parlamentares europeus: queremos uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. Esse é um olhar para o futuro, digamos. É um futuro que é um horizonte a curto prazo, 2018, mas também uma evolução com ideias diferentes até 2025, já um evoluir até essa data. De qualquer forma, houve um olhar retrospectivo em relação ao ano que passou. Há sempre uma análise retrospectiva. É a situação que, enfim, que melhorou, como nós sabemos, em termos económicos. As prestações dos países têm melhorado, em termos de emprego também. Portanto, a economia europeia está a evoluir e abrem-se boas perspectivas para o futuro. Quer focar algum ponto específico deste discurso? Talvez alguns. Para já, a perspectiva do novo acordo comercial. Há pouco tempo falámos do Canadá, agora é um novo bloco económico que se pretende, enfim, contratualizar com a Europa, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Uma série de consumidores, nossos parceiros futuros. Um acordo com certeza também não será simples e que teremos a oportunidade, se vier a concretizar, como se espera, que é para muito breve, de falarmos aqui nas nossas conversas. É um universo bastante alargado. Exatamente. Seria importante para a União Europeia neste momento. Seria, até porque são países da Commonwealth, não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Isso também é um marco que o Presidente disse. A saída do Reino Unido em março de 2019. Portanto, já se fala sempre agora numa Europa a 27 e já não a 28. Ainda que as negociações têm andado em banho-maria, não é? Frente, exatamente, mas é um dado já adquirido. Portanto, é o que se quer, ou o que se pretende, é uma coesão a 27. Depois, uma situação que a Europa deixou, enfim, por algum tempo, que é a parte da indústria. Revitalizar a indústria europeia. Dependemos muito primeiro dos países de leste e depois da Ásia. Revitalizar nos vários aspectos, mas uma indústria inovadora, inteligente. Amiga do ambiente, logicamente, possível. Exatamente. E principalmente resultante da investigação. Portanto, novos produtos, investigação com os meios académicos. Depois o ambiente, já agora podemos falar do ambiente. No ambiente, as alterações climáticas são um ponto de honra da União Europeia, até porque os Estados Unidos têm aquela oposição adversa ao Acordo de Paris. De maneira que o Presidente voltou a frisar a aposta da União exatamente nas condições climáticas, na natureza, na colaboração nesses aspectos, e até referiu e voltou a lembrar que o planeta é património de toda a humanidade e, portanto, é preciso preservá-lo. Também a cibersegurança, porque permite não só, ou vai permitir não só transações seguras, como também a captação de impostos, que há muita fuga a esse nível, mas também o aspecto do terrorismo, que muitas vezes é através dessas ligações informáticas. E até propôs, para também muito em breve, a criação de uma nova agência europeia exatamente dedicada à cibersegurança. Tal é o aspecto importante da informática nestas questões. Eu penso que recentemente foi assumido pela União Europeia que havia uma fuga enorme aos impostos. Principalmente em matéria de IVA.
Nestas transações intereuropeias estima-se um valor enorme que poderia absurdo, compensar quase. não só os orçamentos dos Estados, mas também da própria União Europeia. Porque a União Europeia recebe os impostos nas suas fronteiras exteriores. E isso leva-nos ao domínio fiscal que o Presidente também falou. E que há a proposta de adoção de uma votação a nível europeu por maioria qualificada em matéria referente a impostos. Portanto, maioria qualificada, Portanto, que é tornando Estados mais fácil que passem a tomada algumas de decisões. medidas. Exatamente. E a tomada de E que impostos são estes? São o IVA, para já, impostos sobre as sociedades, portanto, porque são diferentes em todos os Estados-membros, e principalmente sobre as transações financeiras. Temos aqui os bancos e a União Europeia a querer, legislar sobre estas matérias. Voltou a falar-se, talvez com maior ênfase, na criação de um ministro europeu das Finanças. Das finanças. Uma proposta francesa, se nos estamos lembrados da campanha de Macron. Mas a Alemanha também já o tinha feito. A Alemanha ou está de acordo? Concorda plenamente. Portanto, é um ministro comum para os Estados-membros que aplica reformas estruturais que têm que ser depois implementadas em cada um dos Estados. No fundo, é o tal semestre europeu, são o controle orçamental dos orçamentos de cada um dos Estados-membros que eram feitos por este Ministro das Finanças. Digamos que os Ministros dos Estados-membros aí deixavam de ter um papel tão importante em determinadas matérias. Não vai ser uma situação fácil. Pois, era isso que eu ia perguntar. Quais foram as reações dos países? Os países, enfim, os mais pequenos não se mostram tão agradados com a ideia, porque no fundo tem muito a ver com a soberania, mas é preciso ver também se há soberania, não é? Quando há dívidas, a soberania, enfim, já anda muito perdida. Mas é uma posição que podemos ouvir falar futuramente, na medida em que o eixo franco-alemão é favorável a este tema. Portanto, também focou o aspecto da moeda. Moeda que, enfim, que não é aplicada em todos os países e, portanto, indicou a pretensão da moeda ser, de facto, alargada a todos os Estados-membros, como prevê o tratado, mas que, enfim, que nunca se conseguiu. E, entre outras medidas, também de realçar a proposta de haver um único presidente para a Comissão e para o Conselho. Segundo a proposta da Comissão, é no sentido de agilizar a tomada de decisões. Embora o Presidente da Comissão tenha assento no Conselho, mas sendo a mesma pessoa, enfim, facilitava estas tomadas de decisões por maioria qualificada em vez de ser por unanimidade, com certeza. Portanto, foram apresentadas algumas ideias novas. E algumas já implementadas. Portanto, a diretiva que vamos falar hoje já resultou desta proposta e já está a ser apreciada pelo Parlamento Europeu. Portanto, há algumas de aplicação mais fácil e mais imediata, outras que requerem, enfim, algumas tomadas de decisão a nível dos líderes europeus, como é o caso deste estabelecimento do Ministro das Finanças. Não é assim tão simples. Porque está na ordem do dia uma referência à questão catalã. Há um conflito entre a região da Catalunha e, portanto, Barcelona-Madrid, vamos talvez simplificar. São os dois polos, desta exatamente. Forma, dois polos deste conflito. Conflito e um referendo pelo meio. Um referendo pelo meio. Mas é um conflito que vem de há longo tempo, digamos. Sim, ganhou esta dimensão atual. Sim, mas já vem. Até pela proibição no tempo de Franco de utilizar a língua catalã, que só foi permitida depois da democracia espanhola e que hoje em dia se ouve falar em toda a Catalunha e nas escolas. Sim. Os alunos aprendem como primeira língua. Portanto, aquilo ali é muito fincado. Nacionalista. Bastante. O referendo foi maioritariamente pela independência da Catalunha, mas sabemos em que condições foi realizado o referendo. A Europa aí não tem, para já, uma polícia federal que possa intervir, não é? Não tem um artigo 155 como o da Constituição Espanhola. Portanto, a Europa é uma integridade que depende do compromisso firme, mas voluntário dos Estados-membros. E o Estado-membro aqui é a Espanha. Exatamente. E, portanto, tem sido essa a defesa da União Europeia, da posição da Espanha. Um Estado único. Um Estado e portanto, não defende regiões. E só intervém nos Estados, como interveio até recentemente naquela disputa relativamente àquela central entre Espanha e Portugal, porque os Estados-membros o pediram à União Europeia. Porque de resto... Mediou, digamos. Exatamente. Mas aqui a Espanha não pediu a intervenção da União Europeia.
A Catalunha invocou no referendo a resolução 2625 da ONU, que é uma resolução nossa conhecida e que diz que existe o direito à autodeterminação dos povos. Nós vimos isso em Timor, não é? Estamos recordados. Em virtude do princípio da igualdade dos direitos e da livre determinação dos povos. No entanto, estas disposições da resolução também indicam que estes princípios não devem pôr em causa a integridade territorial do Estado soberano. Portanto, aí estamos outra vez numa dicotomia, não é? Enfim, isto questão complexa, não é? Muito complexa, até porque tem implicações com outros possíveis. Pois, era isso que ia perguntar. Há questões semelhantes que se podem levantar nos próximos tempos ou ganhar alguma pujança face àquilo que se passa na Catalunha. O País Basco, que não é só Basco espanhol. E França, que tem parte francesa. A parte francesa, ali de Bayonne, Biarritz, e a parte espanhola. Será, de certeza, uma sequência. Também a Escócia. Exatamente, também a Escócia. Mas mesmo pequenas regiões, até na própria Alemanha, que tem um dialeto diferente, ou entra nas fronteiras austro-húngara. São situações complexas que criam aqui precedentes, que a região da Catalunha vai ser, digamos, que um caso de estudo, não é, para estas situações. Vamos pensar assim, se a Catalunha declarar a independência, terá que ser reconhecida depois a nível internacional, mas implicava a saída da União Europeia, imediata. Saída imediata. Eles dizem que saem, mas que entram rapidamente. Sim. Não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Não é tão simples porque, para já, os critérios diz que tem que ser um Estado europeu. Portanto, tinha que ser um reconhecimento do direito internacional de um Estado europeu. Depois, os outros critérios, que a Catalunha, por ter estado por ser uma região de um país membro, cumpre, não é? Sim. Ser respeito pelos direitos humanos, uma economia de mercado, enfim. Mas, de qualquer maneira, mesmo que cumpra todos esses critérios, normalmente há um tempo de derrogação entre o pedido de adesão que teria que ser feito e a entrada efetiva. E depois esse reingresso, chamaremos reingresso da Catalunha, teria que ser aprovado aí por unanimidade. Todos os Estados-membros, incluindo a Espanha. Portanto, são situações que vão criar problemas, embora a Catalunha seja uma região das mais ricas da Europa. A par de outras 3 regiões europeias muito desenvolvidas, como os 4 motores da Europa. Sim. Quais são as outras? As outras são Rhône-Alpes, na França, que tem a parte da indústria farmacêutica, a italiana Lombardia, onde está Milão, não é? Portanto, a indústria automóvel e não só, não é? E a região alemã de Baden-Württemberg, que tem a metalomecânica pesada, não é? Portanto, são as 4 regiões mais ricas da Europa. Barcelona será à conta do turismo, essencialmente, ou não? E à conta também da indústria. Se nós repararmos nos produtos feitos em Espanha, são todos feitos naquela região. Tarragona, Badalona, que aquilo tudo Catalunha. Pronto, outro problema da Catalunha será a utilização da moeda. Do euro. Portanto, há Estados não pertencentes à União Europeia que usam moeda. O caso do Vaticano, de Andorra. Sim. Mas é diferente. Aqui a Catalunha tem outra dimensão, tem outro impacto e, além disso, deixando de fazer parte da União Europeia, podia usar a moeda, mas não estaria abrangido pelas regras da União Económica e Monetária nem do Banco Central Europeu. Situações para acompanharmos, não é? É verdade. Vamos então à tal referência à diretiva do destacamento, que foi falada por Juncker no discurso. Discurso e que já está no Parlamento Europeu. Que já está a ser debatido, então. Esta semana no Parlamento Europeu. Portanto, é um problema que tem muito a ver com os trabalhadores, é muito direta, é muito do dia-a-dia e trata-se de condições de garantia de igualdade para trabalhadores que estão destacados noutro Estado-membro da União Europeia. E podem fazê-lo, as empresas podem deslocar trabalhadores para prestar serviços noutro Estado-membro, mantendo as condições do Estado-membro de origem, pelo menos em parte, e na parte da Segurança Social. Ora, como nós sabemos, as contribuições para a Segurança Social e as garantias são muito diferentes de Estado para Estado. E, além disso, destroçam porque levam a que grande parte desses trabalhadores, principalmente os oriundos dos países da Europa Central, mas Oriental, né, tenham custos de trabalho muito mais baixos do que aqueles para onde vão. Portanto, grande parte do país maior captor é a França.
deste tipo de trabalhadores, quer diretamente com empresas, quer mesmo agências temporárias, trabalho temporário. Trabalho temporário. O que se pretende é que os trabalhadores destacados recebam exatamente o mesmo valor dos trabalhadores do locais. Será muito mais justo para todos. Já existe uma diretiva desde 96, transposta para o direito, a ordem jurídica dos vários Estados-membros, até em alguns casos muito recentemente, mas ainda não existe a tal harmonização total, o que é preciso que seja a breve prazo, porque, segundo os últimos dados revelados de 2015, existem 2 milhões de trabalhadores nestas condições. E estas condições podem ser prorrogadas, são por períodos de 3 meses, mas prorrogadas até 3 anos, o que é muito tempo, em termos de trabalho num país de acolhimento. No caso português, nós também temos trabalhadores lá fora, trabalhadores esses que aumentaram substancialmente de 2010 para 2015. São, neste momento, as estimativas são de 65 mil trabalhadores portugueses noutros Estados-membros, nestas condições destacados, e 15 mil trabalhadores destacados de outros Estados em Portugal. Portanto, urge resolver definitivamente esta situação. Vamos terminar a nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase, como é seu hábito. Sim, uma frase exatamente incluída no discurso do Presidente da Comissão, que fez relembrar uma posição comum dos líderes europeus em Roma, numa cimeira que decorreu este ano, e que afirma termos a firme convicção de que o futuro da Europa está nas nossas próprias mãos e de que a União Europeia constitui a melhor ferramenta para alcançar os nossos objetivos. Um voto de confiança na União Europeia. A 27, né? A 27 neste caso. De Jean-Claude Juncker. Doutora Ana Rita Barros, até uma próxima conversa. Muito obrigada. Marta, boa tarde.